Bom, vamos lá. Nesse vídeo a gente vai falar do plugin Chatbot, tá? Primeira coisa, você vai entrar nele aqui. Aqui vai ter o botão de teste para você ativar o teste de 2 dias, tá? Clicando nesse botão ele já instala automaticamente. E depois, para você encontrar, depois de instalado, para encontrar o chatbot, você vai aqui em Central WhatsApp e aqui Configuração Chatbot. Então, a primeira coisa é criar um chatbot para poder utilizar, tá? O chatbot ele vai entrar no lugar do autoatendimento, tá? Então aqui ele vai substituir esse autoatendimento aqui que a gente já tinha mostrado antes, tá? Então vamos criar um chatbot aqui igual aquele autoatendimento, só para exemplificar, um chatbot bem simplesinho. Aí depois, mais para frente, eu vou colocar outros vídeos com outros tipos de chatbot também, um pouquinho mais avançados. Então vamos lá, primeira coisa aqui, novo chatbot, tá? Aqui você só vai nomear ele. Beleza, criamos o chatbot. Vamos entrar nele aqui. E aqui a gente vai criar os fluxos dentro desse chatbot. Cada fluxo é uma etapa do que ele vai fazer no atendimento para o seu cliente. Tá? Então aqui a gente vai adicionar novos fluxos. Tá? Então vou colocar aqui fluxo inicial. Outro fluxo, menu principal. Esse fluxo menu principal vai ser aquele mesmo menuzinho do autoatendimento, tá? Então eu vou criar aqui os fluxos baseado no que o autoatendimento faz, tá? E depois a gente vai editando um por um, tá? O que cada fluxo vai fazer. Então vamos lá, primeiro, depois do menu principal, vamos colocar aqui, acesse nosso site. Nossa localização. Dúvidas. Dúvidas frequentes. Falar com o atendente. Ok. Bom, por enquanto aqui a gente tem então o menu principal e aí do menu cada fluxo desse aqui vai ser as opções do próprio menu principal, certo? Então vamos começar aqui dentro do fluxo inicial. Bom, então vamos lá, aqui é a tela de edição do fluxo, tá? Nessa tela que a gente vai ter aqui o título do fluxo, o tipo de fluxo que você quer, tá? Aqui no tipo de fluxo a gente vai ter texto, texto com imagem, texto com áudio, texto com PDF e os dois tipos de menus que tem um menu de botão, que ele possui até 3 opções, e o menu de lista, que ele possui você pode colocar até 99 opções nesse menu de lista. Tá? Mas nesse chatbot aqui a gente não vai utilizar esses dois menus, a gente vai utilizar o menu com o texto aqui, para exemplificar, é o mesmo menu que usa no autoatendimento. Bom, então aqui no fluxo inicial, o que a gente vai fazer? Vai pedir um nome para
para a pessoa que está entrando em contato com você, com a sua empresa, né, no WhatsApp. Então a única coisa que ele vai fazer é pedir o nome e a gente vai fazer o chatbot cadastrar o nome nesse campo aqui que tem de cadastro do nome da pessoa. Então, primeira coisa aqui, ó, se houver nome registrado. Então, se a pessoa já entrou em contato com o seu atendimento e ele já passou por essa etapa, ele já passou o nome para você, ele vai ficar cadastrado. Então, ele não precisa passar para você o nome de novo. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, se houver nome registrado, a gente coloca aqui já, ó, pular para o menu principal. Então, você não precisa, o chatbot ele não vai pedir o nome da pessoa novamente. Se é a segunda vez, a partir da segunda vez que ele está entrando em contato, ele já vai mostrar direto o menu inicial para a pessoa. E aqui do lado, ó, se estiver fora do expediente. Isso aqui a gente vai fazer mais para frente nos outros vídeos de chatbot. Nesse aqui eu não vou utilizar. Tá? Mas só para exemplo, só para contextualizar o que é isso aqui. Se você estiver fora do horário de expediente e você não quer mostrar alguma das etapas do chatbot, por exemplo, você não quer colocar o falar com atendente, porque não vai ter ninguém trabalhando nesse horário. Você pode configurar para jogar para um outro fluxo específico que vai passar algumas informações fora do seu horário de expediente. Tá? Mas isso daí a gente entra em detalhes depois. Então vamos colocar aqui primeiro a mensagem que vai aparecer para o cliente a primeira vez. Vamos colocar aqui um emoji. E vou utilizar aqui a saudação. Então essa saudação aqui é essa variável aqui, saudação. Ele vai colocar bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que a pessoa estiver entrando em contato, ele vai adequar isso aqui. A saudação. Vimos que é a primeira vez que entra em contato. Eu vou colocar um textozinho bem curtinho aqui, só para não ficar muito grande o vídeo. Mas aqui você pode colocar a saudação mais elaborada aí na hora que você estiver fazendo a configuração do seu chatbot, tá? Aqui na formatação do texto, ó, eu vou colocar isso aqui em negrito. Então, o texto em negrito vai aparecer em negrito tudo que tiver dentro de asterisco, tá? Então esse texto aqui eu quero pôr em negrito, eu vou pôr um asterisco aqui no começo e um asterisco aqui no final. Então isso aqui ele vai aparecer em negrito na hora que a mensagem for para o seu cliente. Tá? O itálico e o riscado, a mesma coisa. Tá? É só colocar aqui o underline, vai aparecer em itálico, e o til no começo e no final ele vai aparece o texto riscado. Bom, então essa é a mensagem que vai aparecer para o seu cliente, primeira vez que ele entrar em contato. E agora a gente vai configurar o que o chatbot vai fazer depois da resposta, tá? Porque o cliente ele vai responder com o nome. Então aqui a gente vai colocar uma condição para a resposta, tá? Como o nome, a gente não existe certo ou errado, independente do nome que ele der, a gente só vai salvar o nome. Então a gente vai colocar aqui, ó, independente da resposta, apenas faça. E aqui a gente vai colocar a ação que quer que ele faça, tá? Então a gente vai colocar insere informação em campo,
qual campo que a gente quer? O nome. Então, adicionar. Então, aqui criamos a primeira regra, tá? Independente do que o seu cliente digitar, ele vai salvar a informação dentro do campo nome. E depois disso, a gente quer que ele seja direcionado para o menu. Então, a gente vai colocar, independente da resposta, direcione para o fluxo menu principal e adicionar. Então, pronto, o fluxo inicial está pronto. Aqui, essa parte de direcionar para o fluxo, você sempre vai precisar colocar para jogar ele para o próximo fluxo. E dentro aqui das regras, quando tiver 2, 3, 4 regras aqui, o direcionar para o fluxo ele tem que vir sempre por último. Tá? Porque se você colocar, por exemplo, aqui, eu vou jogar ele para cima aqui. Se colocar, por engano, jogar para o fluxo primeiro e depois uma outra ação que você quer que o chatbot faça, ele não vai fazer essa aqui, porque ele vai jogar já a pessoa direto para o outro fluxo. E todas as ações que tiverem aqui embaixo do direcionar para o fluxo, ele não vai fazer. Tá? Então, aqui dentro das regras, na prioridade das regras, o direcionar para o fluxo tem que ser sempre a última, tá? Senão ele não vai fazer as outras ações. Bom, então vamos salvar aqui o fluxo inicial, ok, e voltar. Certo, o fluxo inicial já está pronto. Tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, o fluxo inicial, para o chatbot saber onde que ele vai começar o atendimento do seu cliente. Então vamos colocar aqui fluxo inicial, nesse fluxo inicial aqui, salvar. Aí pronto, ó. Então tá aqui o inicial, ele vai ser o primeiro que ele vai enviar na hora que o cliente entrar em contato. Tá? E agora vamos fazer o menu principal. Então vamos criar aqui o menu principal. A gente vai utilizar o menu de texto mesmo, tá? Não vamos utilizar esses outros dois menus, tá? Eu vou utilizar o tipo de fluxo texto e criar um menu aqui com texto para o cliente digitar a opção que ele quer. Vamos colocar aqui então um emoji. Vou colocar aqui, né, atendimento, um negrito. Vamos colocar aqui a saudação, que é essa variável aqui, que ele vai dar bom dia, boa tarde, boa noite. E agora a gente já pegou o nome no fluxo anterior, então agora eu posso utilizar essa variável aqui. Então, vou utilizar o primeiro nome. E vou colocar esse nome em negrito também. Então, a saudação, primeiro nome. Você está em nossa central WhatsApp. Aqui vou colocar digite a opção desejada. Vou colocar em negrito também. Então aqui a gente vai fazer o menu. Então, o número eu vou pôr em negrito, então eu ponho o asterisco 1. A primeira opção acho que era acesse nosso site, né? De colocar um emojizinho aqui para ficar mais interessante o menu. Nosso site. Colocar um pinzinho aqui.
nossa localização 3. Dúvidas frequentes. Falar com a atendente. Beleza, então aqui a gente vai colocar para ele. Vou colocar digite a opção. Não, digite o número referente à opção desejada. Vou colocar isso aqui entre underline para ficar em itálico e a palavra número entre asterisco para ficar em negrito. Bom, o menu está pronto, então agora a gente vai criar as regras para mandar o cliente para cada etapa dessa. Então vamos lá. Condição da resposta. Utilizando o menu de texto, então a gente vai pedir para o cliente digitar somente o número que ele quer da opção desejada, né? Então o que a gente vai utilizar aqui? Se a resposta, 2 primeiros caracteres, for igual a. Então a gente vai usar isso aqui porque ele vai pegar os 2 primeiros caracteres que o cliente digitar e ele vai comparar com a palavra-chave que você vai colocar aqui embaixo. Então vamos lá, primeira coisa, se os 2 primeiros caracteres forem igual a 01, eu vou direcionar ele para o fluxo acesse nosso site. Então se ele digitar 1, ele vai ser direcionado para o acesse nosso site. Tá? Vamos de novo, se ele digitar 2, a gente vai direcionar ele para o fluxo nossa localização. Se ele digitar 3, a gente vai direcionar ele para o fluxo dúvidas frequentes. E se ele digitar 4, a gente vai direcionar ele para o fluxo falar com o atendente. E adicionar. Então pronto, essas são as regras do menu principal. Então o que ele vai fazer? Vai ver cada opção que ele desejar, ele vai mandar para um fluxo específico. Tá? Que ele digitar aqui, o cliente vai ser enviado para determinado fluxo que ele escolheu do menu. Tá? Então basicamente é isso que o menu principal faz. Tá? Então agora a gente salva e volta. E agora a gente vai continuar então a editar os fluxos que vão ser dentro do menu principal. Bom, então o menu principal está pronto e agora a gente vai ter que criar os fluxos que o cliente vai ser levado a partir do menu principal.
continuar então esses outros 4 fluxos no próximo vídeo, para esse aqui não ficar muito grande, tá? Bom, então continuando aqui, vamos para o próximo fluxo. Eu acesso nosso site. Tipo de fluxo também texto. Então a gente vai colocar aqui, vou pegar meu site aqui como exemplo. Vou colocar o link aqui. Vou colocar uma mensagem. Clique no link acima para acessar nosso site. Vou colocar uma mãozinha aqui apontando para cima. Vamos colocar uma mensagem aqui também. Digite voltar para voltar ao menu principal. Bom, então essa vai ser a mensagem, tá? Ele vai mandar o link do site. Clique no link acima para acessar nosso site e com a mensagem digite voltar para o menu, para voltar ao menu principal, tá? Então o que a gente vai colocar de regra para esse fluxo? Se a resposta conter, tá? Que aqui não vai ser só os 2 primeiros caracteres que ele vai verificar, ele vai verificar uma palavra inteira. Então, se a resposta conter a palavra voltar, eu vou direcionar ele para o fluxo menu principal de novo. Então, adicionamos uma regra. Tá? A única regra que a gente vai colocar é essa, para ele voltar para o menu principal. Então, o chatbot vai verificar se a palavra voltar, se a resposta foi voltar, ele joga a pessoa para o menu principal de novo. Tá? Então, esse é o fluxo que vai mandar o link do site para o cliente. Tá? Então, vamos voltar aqui e fazer agora da nossa localização. Nossa localização. Vamos colocar um pinzinho aqui. Opa, não foi? Ou foi? Foi. Vamos entrar no Google Maps aqui. Vamos pegar um endereço aqui qualquer. Aqui eu vou copiar o link. Aqui você vai colocar o link, lógico, do endereço da sua empresa. Vou colocar o link aqui. E vamos colocar uma mensagem aqui. Clique no link acima
para abrir nossa localização no seu aplicativo de mapas. E aqui a gente põe a mesma mensagem para voltar para o menu principal. Digite voltar para voltar ao menu principal. Então aqui a mesma regra. Se a resposta conter voltar, direciona para o fluxo menu principal. Salvar. Beleza, vamos para o próximo. Dúvidas frequentes. Essas dúvidas frequentes aqui é só um exemplo. Você pode colocar aí as perguntas mais respondidas pelo seu atendimento, ou valores de algum plano ou que você tiver, ou, enfim, pode ser qualquer coisa que seja texto que vai agilizar o atendimento da sua equipe, né? Que muitas vezes os seus atendentes ficam respondendo várias vezes no dia perguntas repetidas, então você pode fazer um levantamento com a sua equipe de quais são as dúvidas mais frequentes que eles ficam respondendo e pode fazer um fluxo desse somente com essas dúvidas e agilizar assim o atendimento da sua equipe, tá? Então eu vou copiar um texto que eu tenho pronto aqui do chatbot. Só dar uma pausa aqui, eu já volto com o texto pronto. Bom, então eu copiei um texto aqui que eu tinha de dúvidas sobre o chatbot, só para exemplificar aqui nesse fluxo. Então vou colocar aqui as perguntas em negrito. E aqui de novo, vou colocar a mensagem, digite voltar para voltar ao menu principal. Então aqui a gente vai criar a mesma regra, se a resposta conter voltar, direciona para o fluxo menu principal e adiciona. Então aqui as dúvidas frequentes estão prontas, vamos salvar. Bom, vamos continuar então aqui para o próximo fluxo, para a gente finalizar o chatbot. Aqui eu vou adicionar mais um fluxo no final, que aqui dentro do falar com o atendente a gente vai criar um outro menu para ele selecionar para qual departamento ele quer o atendimento, tá? Então a gente vai colocar mais um aqui, mais um fluxo. Vamos colocar transferindo atendimento. Beleza, então vamos aqui no falar com o atendente, vamos criar então um menu
para o cliente selecionar para qual departamento ele quer o atendimento, tá? Se sua empresa, no caso, não tiver departamento interno, se você não tiver essa necessidade de criar esse menu para departamento, para o seu cliente selecionar qual departamento ele quer o atendimento, no final eu vou exemplificar como é que vai ficar para você transferir, fazer a transferência direto para o seu atendente, sem passar por esse menu, tá? Então vamos criar isso aqui primeiro. Vamos colocar aqui, para qual departamento você deseja atendimento. Então, vamos colocar aqui, eu vou colocar aqui os 3 departamentos que eu criei aqui dentro do autoatendimento, tá? Então, primeiro, comercial. 2, financeiro. E 3, suporte técnico. Então, vamos colocar aqui, digite o número referente à opção desejada. Bom, lembrando que esses departamentos que você vai colocar aqui para o seu cliente escolher tem que ser os departamentos que você adicionou aqui dentro da configuração no autoatendimento, tá? Então aqui a gente vai colocar as condições e as regras para o seu cliente ser transferido. Então vamos lá. Primeiro, se o cliente escolher comercial, digita o 01, que a gente vai colocar aqui, ó, atualiza departamento e seleciona o departamento comercial, tá? Então essa regra aqui, atualiza departamento, ele vai transferir o atendimento do seu cliente para o departamento comercial da sua empresa, tá? Então a gente vai fazer aqui com o financeiro também. Se ele digitar 02 ou 2, ele vai atualizar departamento e vai transferir para o financeiro. E se ele digitar 3, a gente atualiza o departamento e vai transferir ele para o suporte técnico, tá? Aqui a gente já fez a regra para transferir, para transferência, tá? Ele já vai ser transferido. E a gente precisa adicionar mais uma regra para o chatbot colocar esse atendimento dele em aberto, tá? Que só colocando o atendimento em aberto que o seu atendente ou você vai receber a notificação que seu cliente está aguardando, tá? Então aqui a gente vai colocar, se ele digitar 1 ou 2 ou 3, aqui não importa para qual que ele vai digitar, tá? A gente vai colocar aqui, atualizar status do atendimento e vai colocar atendimento em aberto. Adicionar. Então pronto, aqui são a regra para ele ser transferido e aqui para o atendimento dele passar para atendimento em aberto. Se não tiver essa regra aqui, o seu atendente ele não vai receber o aviso que o cliente está aguardando atendimento, tá? E aqui mais uma regra que a gente vai transferir ele para um próximo fluxo. Vamos colocar aqui também 1, 2 ou 3. A gente vai direcionar para o fluxo, transferindo atendimento. E é nesse fluxo transferindo atendimento onde ele vai só receber uma mensagem para ele aguardar, tá?
Então aqui o menu está pronto. Vamos salvar. Então o último fluxo aqui, que seria o transferindo atendimento, a gente só vai colocar uma mensagem que o seu cliente vai receber para ele aguardar que ele está sendo transferido, tá? Vou colocar aqui, estamos transferindo seu atendimento. Por favor, aguarde um instante. Bom, então é isso. Esse fluxo aqui é só para mandar essa mensagem para avisar seu cliente que ele está sendo transferido, que é para ele aguardar um instante, tá? E aqui a gente pode deixar sem regra nenhuma, porque a gente não quer transferir ele para nenhum outro fluxo. Aqui, a partir daqui, seu atendente que vai começar o atendimento humano com ele. Mas eu costumo colocar uma regra aqui para garantir que esse fluxo não vai continuar, não vai fazer mais nada se o seu cliente digitar alguma coisa depois dessa mensagem, tá? Então vamos colocar aqui, ó, independente da resposta, apenas faça. Atualizar para a etapa do bot e colocar aqui zerar fluxo. Adicionar, tá? O que ele faz aqui? Independente do que seu cliente digitar depois disso, se ele recebeu essa mensagem aqui para aguardar e ele resolveu fazer uma pergunta depois dessa mensagem aqui, o chatbot ele vai simplesmente parar de funcionar aqui. Ele se zerar o fluxo aqui, o chatbot ele para e essa pergunta aqui vai para o seu atendente, tá? Bom, então é isso. Esse foi o último fluxo. Agora a gente só vai testar, mostrar mostrar funcionando mesmo esse chatbot, tá? Mas perdão. Antes da gente testar, eu vou só mostrar como que ficaria o fluxo, o chatbot, sem esse menu de departamento. No caso, se você não necessita de departamento, você pode mandar pular esse fluxo aqui e mandar direto essa mensagem para o seu cliente, se ele selecionar lá, falar com o atendente no menu principal. Mas você vai precisar fazer uma coisinha a mais aqui no menu principal, se você não quiser fazer aquela parte do departamento, tá? Bom, então aqui dentro do menu principal, se você não for usar aquele outro menuzinho de selecionar departamento, o que você vai precisar fazer aqui? Nesse último fluxo aqui do falar com o atendente, vamos remover ele e a gente faz ele de novo. Então, no caso, você colocaria aqui, se o cliente escolher falar com o atendente, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é atualizar o status do atendimento para em aberto. Depois, se ele selecionar falar com o atendente, vai direcionar ele para o fluxo, transferindo o atendimento. Pronto. Dessa forma, ele selecionando aqui falar com o atendente, ele não vai para aquele fluxo de selecionar departamento, ele já vai direto para aquela mensagem, por favor aguarde, você está sendo transferido, e ele já coloca o status do atendimento aqui em aberto, tá? É dessa forma que você precisa fazer para mandar direto do menu principal para o seu atendente, tá? Se você não for usar o menu de departamento, tá? Então, eu vou voltar aqui
do jeito que estava, só para a gente testar com o menu dos departamentos, mas o teste seria a mesma coisa, tá? Eu só vou testar com um departamento para ter um menu a mais, um passo a mais. Pronto, o chatbot já está pronto. Aqui o chatbot é esse teste tutorial. E para ele funcionar agora, o que você precisa fazer é aqui do lado, ó, no status do plugin, você precisa colocar ativo. E aqui selecionar qual chatbot que você quer ativar. Tá? Aqui você pode criar vários chatbots aqui. E aqui você vai escolher qual que você quer deixar ativo naquele momento, tá? Então vamos lá, vamos ativar o teste tutorial. E vou ver aqui para a tela de atendimento. E eu vou dar uma pausa aqui só para entrar com o WhatsApp para a gente poder testar ele. Bom, então vamos testar o chatbot agora. Vou abrir o WhatsApp aqui. Vou mandar uma mensagem aqui de oi. Aqui, como ele já tinha meu nome, eu já tinha entrado em contato antes, ele não pediu meu nome, ele já me mandou direto para o menu, tá? Então ele já fez a saudação, boa noite, Caio, você está no nosso central WhatsApp, selecione a opção desejada, tá? E aqui, ó, vocês podem ver que ele já está aqui na tela de atendimento, ó, interagindo, e aqui está marcado que eu estou conversando com o chatbot, tá? Então vamos testar aqui, vamos lá, vamos testar todas as opções aqui. Esse sinalzinho que está tocando aqui é do sistema, tá? Que ele está avisando que tem mensagem chegando. Tá? Então, mensagem, o acesso ao nosso site. Vamos digitar aqui voltar ao menu principal. Voltou. Localização. O link da localização. Vamos voltar de novo. Aqui, dúvidas frequentes. Aí aqui ele mandou o texto, coloquei lá nas dúvidas frequentes. Vamos digitar voltar. Agora vamos escolher falar com o atendente. Para qual departamento que eu quero atendimento. Vamos lá, comercial. E aí, estamos transferindo seu atendimento, por favor, aguarde um instante. Nesse momento, ó, ele já colocou o atendimento em aberto e transferiu aqui em cima, você vê que ele já transferiu para o setor comercial. Aí, a partir desse momento, é só o atendente vir aqui e abrir o atendimento do seu cliente. Tá? Então, aqui vai estar todo tudo que ele digitou com o chatbot vai estar aqui. E aqui já pode começar o atendimento do seu cliente. Tá? Eu vou abrir aqui. Que ele já manda com o nome
o nome do atendente, que está aqui no meu caso, no meu nome que está aqui, ele mostra aqui o nome de quem está atendendo. E, bom, é isso, funcionando direitinho. Aqui vamos encerrar o atendimento. Pronto, atendimento encerrado, ele vai vir aqui para os últimos. E é isso, o chatbot então criado, testado, funcionando direitinho. É um chatbot simplesinho, tá? Só para simular aquele autoatendimento do sistema. Mas no final, então, você vai ter outros vídeos só de exemplos de chatbots, tá? Chatbots mais avançados, com outras ações, enviando arquivos e áudio e tudo mais. Tá? Então esse foi só um exemplo de como configurar, e aí você pode criar o chatbot do jeito que te atende melhor, tá? Bom, então é isso, vamos pro próximo vídeo então.